Medos. Eu não quero aqui generalizar, dizer que todo medo é ruim, porque não é. Tem medos que servem para nos proteger. E eu acho que há uns 3 anos atrás, eu trabalhava numa multinacional, eu tinha acabado de chegar, tinha umas 2 semanas que eu tinha entrado nessa empresa. Meu chefe pediu para mim fazer um curso que a empresa mesmo dava, que era a arte de falar em público. 20 pessoas, 25 pessoas de todos os departamentos. E o palestrante pediu que nós fôssemos lá na frente, um de cada vez, contar uma história da nossa vida. Eu automaticamente, eu não sei porque eu fiz isso, mas automaticamente eu levantei minha mão e falei, eu posso falar daqui mesmo, sentado? E aí ele falou, você é a primeira. E eu fui, e nos primeiros instantes eu tava em choque, nervosa. Mas aí depois fluiu, eu consegui. O palestrante chegou em mim, no canto, e falou, sabe por que eu pedi para que você fosse a primeira? Porque aquele medo ia fazer você pintar o leão mais fake do que ele já era. Então, ali acabou com a sua ansiedade. E foram 4 dias de treinamento. No 4º dia, nós tínhamos que, cada um, ir lá na frente e falar sobre a sua função na empresa. Então, eu resolvi falar sobre a comunicação assertiva, que era a área onde eu dominava. E antes dele solicitar que eu fosse lá na frente, eu fui a primeira. E eu lembro que nos primeiros minutos eu fiquei super nervosa. Mas aí eu fui contar uma história que uma vez eu liguei para um beneficiário, para um cliente, procurando seguir perfeitamente o script. Comecei a falar e em determinado momento eu falei para o cliente sobre a execução de bens. Nossa, quando eu falei essa palavra, execução, na mesma hora ele achou que ia matar ele. E quando eu falei isso pro pessoal lá no curso, começou todo mundo a rir, achar engraçado. E aí, sabe, fiquei tão mais tranquila e depois daqueles instantes parecendo que eu tava em casa. E eu comecei a falar e tudo que eu havia planejado eu falei muito mais além. Exemplificando toda essa história, a cura do medo é a ação. Eu não esperei que o palestrante me chamasse mais. Eu fui. Por quê? Porque eu queria, sabe, ir logo e acabar com aquela pressão. Eu olhando para aquela plateia, tinha gente muito mais nervosa que eu. E eu poderia muito bem virar as costas e nem fazer. Na faculdade eu perdi oportunidades, eu não fazia trabalhos, eu gaguejava, eu ficava extremamente nervosa, eu estudo muito. E chegava lá na frente e me dava um branco. Por quê? O medo de falar em público. E eu poderia muito bem virar as costas e não fazer. A cura do medo é de fato a ação. Eu fui lá e fiz. É igual estar aqui, né, falando em frente à câmera. Eu nunca me imaginaria fazendo isso. Só que quando eu decidi trabalhar com marketing digital, eu tinha que aparecer. Então foi escolha minha. Tem muita gente que trabalha com marketing e não aparece. Mas essa foi uma escolha minha. O medo, ele sempre vai existir. Eu fui falar para 20 pessoas, eu tava nervosa. Se eu for falar para 50, eu também vou estar nervosa. Mas você combate o medo, você cura o medo com a ação. Eu vou e faço. Nos primeiros minutos eu tava muito nervosa. Mas depois, como eu dominava o assunto e eu fiquei bem à vontade quando eu contei essa história do beneficiário, do cliente, foi tranquilo, parecia que eu estava em casa. Então a cura do medo é de fato a ação. Eu vou e faço. Você pode escolher não sentir medo, não querer sentir medo, querer fugir daquilo que te traz medo, daquilo que é desafiador para você. Mas eu vou te falar, aquilo que eu mais tenho medo é o medo do arrependimento. É o medo de chegar lá no final da vida e falar, nossa, eu podia ter feito muito mais, eu podia ter avançado, eu podia ter concluído aquilo que eu me propus a fazer. Eu visitava muito um lar de idosos e no leito ali de morte, ninguém se lamentava por ter ousado demais, mas eles se lamentavam por ter feito de menos, não ter enfrentado seus medos. Então o maior medo que eu tenho é o medo do arrependimento, de não ter feito aquilo que era desafiador para mim, que poderia fazer com que eu avançasse cada vez mais.